Essa mudança simples irá ajudar o seu bebê a prolongar as sonecas. Se você está sofrendo aí com sonecas curtas e deseja aprender como prolongar as sonecas do seu bebê, fique comigo aqui até o final que hoje eu vou te ensinar passo a passo. Eu sou Mayara Murdock, sou consultora do sono infantil e hoje nós vamos falar um pouco sobre sonecas. Então vamos falar aí sobre essa parte, né, que às vezes deixa a mamãe e o papai aí aflitos. Soneca, como é que a gente lida com as sonecas curtas? Então, a primeira coisa que nós devemos saber é o que é uma soneca curta, né? Às vezes o seu bebê tá fazendo um padrão de soneca, às vezes o seu bebê tá tirando os cochilos ali ao longo do dia e você tem esse desejo de que o seu bebê faça ali pelo menos 2 horas de soneca. Eu entendo, porque na hora da sonequinha é a hora que a mãe tira para fazer as suas coisas, a mãe tira para ir resolver suas outras atividades ou até mesmo descansar. Uma mãe que ela tá privada de sono, ela fica ali pedindo a Deus que esse bebê durma o mais rápido possível para ela poder descansar também. E ela fica naquela dúvida quando elas nos procuram, quando as mãezinhas nos procuram, elas querem que o bebê durma ali 2 horas de soneca. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma soneca satisfatória, o que de fato é uma soneca longa, o que de fato é uma soneca curta. Será que o seu bebê realmente está fazendo uma soneca curta ou é o padrão desse bebê fazer sonecas que não sejam assim tão longas? Hoje você vai aprender. Então, o que é uma soneca curta e o que é uma soneca longa? Para a gente definir, né, o que é cada tipo de soneca, nós precisamos saber que quando os bebezinhos nascem, né, eles fazem um ciclo de sono, um determinado ciclo de sono. Né? Esse ciclo de sono, ele dura em média 40 minutos. Quer dizer, o bebê ele passa por todas as etapas de um sono durante o seu ciclo. E esse ciclo, ele dura em torno de 40 minutos quando o bebezinho nasce. Então, disse que uma sonequinha ela foi satisfatória quando esse bebê ele consegue completar ao menos um ciclo de sono completo. Ele passa pelas etapas do sono, ele passa pelo sono REM, ele passa pelo sono não REM, ele passa por um breve despertar e assim vai se fazendo um ciclo e outro ciclo. Né? Então, quando esse bebê ele acorda no meio desse ciclo de sono, não completou esse ciclo, e esse bebê acorda enjoadinho, choroso, você percebe nitidamente que esse bebê ele precisava de um tempinho a mais de soneca. Você percebe nitidamente que esse bebê ainda está cansado, que esse bebê ele queria dormir mais, mas por algum motivo ele não emendou um outro ciclo de sono nessa sonequinha que ele fez. Então, a gente precisa observar o nosso bebê. Então, o seu bebê, ele acorda das sonecas bem, ele acorda feliz, esse bebê acorda sorridente, esse bebê interage com as pessoas, esse bebê brinca, ele se diverte, ele tem tempo de qualidade e ele passa por todo o momento dele acordado de uma maneira positiva, sem estresse, sem estar cansado. Então, disse que esse bebê fez uma sonequinha satisfatória, disse que esse bebê, ele completou ali uma soneca que foi restauradora, que foi suficiente para liberar uma pressão de sono, né? No tempo acordado dos nossos bebês, eles vão acumulando uma substância química no cérebro chamada adenosina. E o que acontece com a adenosina? Essa substância vai se acumulando no cérebro durante o período acordado do bebê e
ele precisa liberar a adenosina. Como que o bebê vai liberando ao longo do dia a adenosina? Através das sonecas. Então, o bebezinho dorme, libera aquela pressão de sono, descansa e está ali pronto para outro período acordado. Agora, se esse bebê não dorme no momento certo, se esse bebê não tem respeitado a sua janela de sono, então esse bebê vai acumulando muita adenosina. Esse bebê vai acumulando muita pressão de sono. E o que que acontece então? Na próxima soneca, às vezes ele não consegue dormir, ou ele dorme e faz uma soneca muito curta, porque ele foi para a soneca muito estressado, ele foi para a soneca muito cansado, ele ficou um longo período acordado, sem que ele conseguisse de fato a capacidade do corpinho dele, a capacidade do organismo desse bebê não suporta que ele fique tanto tempo acordado. Então, não tendo sua janela de sono respeitada, não tendo o seu período de sono, do tempo acordado respeitado, esse bebê certamente vai se estressar e vai começar a dormir e vai ter esse acordar muito mais rápido, né? Então esse pode ser um motivo porque o seu bebê está acordando muito, né? Ele acorda, começa uma sonequinha e logo ele acorda, logo ele desperta. Então, uma soneca curta é aquela soneca em que o bebê não conseguiu liberar aquela pressão de sono suficiente, é uma soneca que o bebê não conseguiu completar um ciclo de sono e ali ele desperta, fica enjoadinho, choroso, você percebe que esse bebê ele não está bem. E uma soneca satisfatória, uma soneca boa, é aquela soneca que o bebê acorda ali pronto para a alegria, pronto para a brincadeira, pronto para se divertir, interagir, ele está bem. Você percebe que aquela soneca dele foi satisfatória. Você percebe que uma pressão de sono foi liberada e esse bebê ele está bem novamente para ficar o períodozinho dele acordado. Então, assim, o que é prolongar uma soneca? Prolongar uma soneca é esse bebê fazer um ciclo de sono ou nem completar um ciclo de sono e acordar. Quando esse bebê acorda, a mamãe vai lá, interfere, tenta prolongar e aí nós vamos ver como que você prolonga uma soneca. Então, a mãe vai lá, tenta prolongar a sua maneira, essa sonequinha para esse bebê tentar emendar, aprender a emendar um ciclo de sono no outro. Então, a gente viu que tem essa adenosina, essa substância aí química que vai se acumulando no cérebro durante o período de sono do bebê e tem essa sonequinha que ele precisa fazer para liberar essa pressão de sono que vai se acumulando aí no organismo do bebê, tá? Então, outro ponto, respeite a janela de sono adequada à idade do seu bebê. O que é uma janela de sono afinal? Eu falo porque tem mãe que ainda não sabe o que é uma janela de sono. Às vezes a mãe acha que a janela de sono é o período que esse bebê dormiu, é a duração de uma soneca, mas não. Janela de sono é o período que o bebê consegue ficar acordado sem se estressar, sem que ele esteja choroso, sem que ele esteja com o corpinho estressado, inundado aí de cortisol, sem que esse bebê esteja agoniado. Esse bebê, quando ele tá bem, quando ele está nesse período dele acordado sem se estressar, isso se chama a janela de sono. Tá acordado, mas ele se estressou, tá estressado, tá agoniado, ou seja, estourou a janela de sono, ultrapassou o período que ele suporta ficar acordado. Então, quando o bebê não tem respeitado a sua janela de sono, esse bebê, ele entra no que nós chamamos de efeito vulcânico. É isso mesmo, efeito vulcânico, porque se assemelha a um vulcão entrando em erupção. Quem nunca teve essa situação na sua vida, né, com o seu bebê? O efeito vulcânico é quando o seu bebê, ele se estressa a tal ponto, esse bebê tem acumulado em seu corpo
uma pressão de sono tamanha que ele não consegue controlar o seu ímpeto. Então esse bebê, ele começa a chorar demasiadamente, se estressar. É difícil acalmar esse bebê, é difícil relaxar esse bebê está tão cansado que ele luta contra esse cansaço. Aí quando a mãe entra com aquele conceito, meu bebê luta contra o sono. O seu bebê, na verdade, ele não luta contra o sono, ele luta contra o cansaço instalado em seu corpinho. Então, essa confusão, essa bagunça de hormônios que acontecem quando o bebê entra em efeito vulcânico, atrapalha muito as sonecas. Então, é para esse bebê não entrar em efeito vulcânico, atente ao período que ele consegue ficar acordado. Esse bebê sentiu sono, esse bebê deu sinais de que ele está cansado, que ele precisa de dormir. Então, prepare um ambiente favorável, conduza esse bebê ao relaxamento para ele conseguir dormir. Então, se você não respeitar a janela de sono do seu bebê, você vai ter um bebê que com certeza não faz longos períodos de soneca. Você terá um bebê que ou demora para iniciar uma soneca, ou luta contra esse cansaço, ou acorda muito cedo dessa soneca. Então, nós temos esses efeitos colaterais aí de se ter uma janela de sono estourada. Outro ponto, ofereça um ambiente escurinho e favorável ao sono. Olha, essas mudanças que eu tô falando para vocês são mudanças que vão melhorar de vez aí a soneca do seu bebê. Se você tá passando em qualquer situação de sonecas curtas, sonecas não restauradoras, preste bem atenção, porque essas dicas que elas valem ouro, conteúdo de muito valor para vocês aqui, tá? Então, ofereça um ambiente escurinho e favorável ao sono desse bebê. Ora bolas, eu não entendo. Nós adultos gostamos de dormir num ambiente escurinho, nós gostamos de dormir num ambiente favorável ao sono, um ambiente tranquilo, com luzes baixas, né, uma penumbra ali. Por que será que a gente acha que os bebês, eles dormem em qualquer lugar, eles podem dormir no claro, eles dormem um dia no escuro, um dia no claro, um dia na frente da televisão? Os pais, eles confundem muito o quê? Quando o bebezinho nasce, esse bebê, ele precisa de um período muito maior de sono. Então, o recém-nascido, ele dorme longas horas, né, durante o dia, durante a noite também. E esse bebê, ele tem uma pressão de sono tão grande que ele dorme em qualquer lugar. Ele dorme na sala, a gente conversando, dorme no quarto, dorme na cozinha, em qualquer lugar ele consegue dormir. Só que esse bebê vai amadurecendo o seu organismo, vai amadurecendo o seu sistema. E então esse bebê, ele começa a ter dificuldade de se acalmar, de pegar no soninho ali na sala, em qualquer lugar, como ele pegava quando ele era recém-nascido. E os pais, eles querem porque querem que esse bebê ele volte a ser dessa forma. E aí começam alguns conflitos, né? E alguns pais dizem, não, deixa ele aqui mesmo, nessa bagunça, no ambiente mais barulhento, com muitos estímulos visuais, porque ele dormia dessa forma. Então ele tá perdendo isso, vamos tentar colocar ele aqui para ele acostumar. E acaba que esse bebê ele não tem essa rotina, esse bebê ele não tem um ambientezinho favorável. Então entendam, os bebês, eles gostam de dormir nesse ambiente mais escurinho. Faça sim a higiene do sono desse bebê. Olha, organiza o quarto desse bebê, deixe uma temperatura favorável, uma temperatura agradável a esse sono. Ninguém gosta de dormir num ambiente abafado, num ambiente quente. Então, de acordo com a temperatura aí, né, da sua cidade, vá colocando uma roupa compatível para esse bebê ele conseguir dormir. Então, às vezes você coloca uma roupa cheia de etiqueta, uma roupa muito quente, o tempo está muito frio, ou não. Você coloca uma roupa muito quente, o tempo está muito
quente, né? Não, você coloca a roupa quente, desculpa. Você coloca uma roupa muito quente nesse bebê, né? E tá calor, né? E às vezes você coloca uma roupa ali muito fresca e tá frio. Então, assim, perceba o que você está fazendo. O bebê, ele precisa também, assim como você, ter um ambiente favorável, uma temperatura adequada para ele conseguir dormir, tá? Então, se você gosta de dormir aí no escurinho, ninguém gosta de dormir com luz no rosto, o bebê também não gosta. Se você gosta do ambiente escurinho, favorável ao seu sono, proporcione, ofereça isso para o seu bebê também. Outro ponto importantíssimo que vai gerar uma mudança aí para esse bebê conseguir dar um ciclo de sono no outro sem ficar acordando é para você ensinar o seu filho a adormecer sozinho. Aqui está um ponto assim crucial, um ponto chave, o desejo de todas as mães, né? A gente persegue essa mudança, por quê? Por quê? Preste bem atenção. Muitos bebês, quando nascem, às vezes as mães fazem isso, a maioria, elas fazem isso não é porque elas querem criar uma associação no bebê, é porque é a forma que elas conseguem naturalmente conduzir o seu bebê ao sono de uma maneira mais fácil. Então, assim, veja, quando o bebê, ele nasce, a mãe, se ela for uma mãe que oferece o peito, né, e tudo, essa mãe oferece o mamar para esse neném, esse bebê acaba dormindo ali no mamar. Depois que ele dorme, entra ali num sono mais profundo, essa mãe coloca esse bebê no berço ou em algum lugar que ele vá dormir e deixa. Só que acontece? O bebê que ele cria essa associação, ou seja, o bebê ele aprendeu a iniciar o sono com um estímulo, qual? Com o peito, ou uma mamadeira, ou uma chupeta, ou seja lá o que for, embalando. Esse bebê ele cria essa associação. Quando o bebê completa um ciclo de sono, ele passa por uma fase que nós chamamos de breve despertar. Quando o bebê passa pelo breve despertar, nós literalmente despertamos. Então, todo ser humano, todo mundo, todos nós passamos por um breve despertar. Vários, né? Vários acordares que nós temos durante a noite, todos nós. Porém, como nós, né, já criamos autonomia de sono, ou seja, nós sabemos voltar a dormir sem que nós estejamos sendo estimulados, então a gente nem percebe que acordou. Então, nós acordamos, passamos por esse breve despertar. Às vezes você toma até uma água, você se mexe para lá e para cá, ou vai ao banheiro e nem lembra disso, né? Então você tranquilamente volta a dormir, porque você sabe fazer isso. Mas dormir, gente, é uma habilidade que infelizmente não vem de fábrica. Infelizmente os bebês não nascem sabendo dormir. A gente ensina. Você ensinou seu bebê a dormir mamando e foi assim que ele aprendeu a dormir. É a mesma coisa de eu falar, ó, a partir de hoje você não vai dormir mais na sua cama, eu vou botar pra você dormir aqui no sofá. Aí você não vai gostar, você vai achar estranho, você vai ficar acordado talvez 1, 2 noites até você acostumar com o bebê do mesmo jeito. Você ensinou esse bebê a dormir só no peito, ou só na madeira, ou só no balançando o bebê, né, ou com a chupeta. Quando esse bebê passar pelo breve despertar, certamente ele vai te chamar. Certamente esse bebê ele vai querer o estímulo que ele teve para iniciar o sono dele. Por isso que muitos bebês fazem sonecas curtas. Pode ser um dos motivos. Então, o bebê, ele completa um ciclo de sono, ou seja, o bebê dorme 40 minutinhos ali, né? O bebê que é recém-nascido, né? Que está iniciando a sua vida ali. Ele passa por esse período, às vezes 40 minutinhos de soneca, ele já desperta. Por quê? Porque ele quer aquele estímulo que ele teve para iniciar. E muitas vezes a mãe ela consegue prolongar, né? O bebê acorda, ela vai lá, coloca o bebê no peito, aí esse bebê emenda de novo a soneca, começa a dormir de novo na sonequinha e faz ali mais uns 40 minutos ou 1 hora. Então, é isso que acontece. Quando você dá autonomia, quando você transfere essa autonomia de você para o bebê,
Ele aprende a dormir sozinho e aí você não precisa intervir toda vez que ele passar pelo breve despertar. Então, esforce-se, se esse for seu desejo, né, para você ensinar esse bebê a dormir sozinho. Então, quando ele passar tanto na madrugada quanto na soneca, passar pelo breve despertar, ele vai retornar tranquilo, vai se mexer, às vezes tem bebê até que senta, ele vira para um lado, vira para o outro, mas acaba dormindo de volta. Se ele não tiver essa autonomia, ele vai chorar até você ir lá confortá-lo, ou pegar ele, tirar do bercinho, ou você dar um mamar e ele vai voltar a dormir somente com aquele estímulo. Então, dê essa autonomia para o bebê. Eu costumo dizer que esse é o maior presente que a gente pode dar para um bebê. Por quê? Um bebê que ele tem autonomia de sono é melhor para a família, é melhor para a mãe, é melhor para ele mesmo, porque ele não vai ficar despertando, né? Esse breve despertar que a gente passa é um despertar leve. Ele vira para o lado, ele se mexe, mas quando o bebê começa a chorar, quando o bebê fica estressado, às vezes ele desperta muito mais do que se ele tivesse autonomia de sono, né? Viraria ali para um lado, para o outro e voltaria a dormir. Então, invista nisso, dê esse presente para o seu bebê, para ele ter autonomia de sono e conseguir dormir sozinho. Outra mudança simples que você pode investir para prolongar a soneca do seu bebê é quando o bebê é muito novinho, quando ele nasce com reflexo de Moro, né? O reflexo de Moro é aqueles sustinhos que o bebê tem, né? Quando ele tá soltinho. Por quê? Porque esse bebê estava ali dentro do útero da mãe, aconchegado, todo apertadinho, né? Tava naqueles limites ali. E quando ele vem a esse mundo, o bebê fica mais solto e ele desenvolve o reflexo de Moro, aqueles sustos que ele leva. Então, nós tentamos replicar as sensações que esse bebê tinha quando ele estava no útero. Então, quando o bebê nasce, a gente indica e orienta para os pais investirem naquele charutinho. Charutinho é quando você pega aquele coeiro, né? E você embala o bebê, enrola o bebê. Né? E ele fica apertadinho. E esse bebê, ele se sente mais seguro. Ele não fica com aquela sensação, ele não fica com esse reflexo, se assustando. Por quê? Durante o sono, esse bebê, ele passa por alguns momentos que ele tem esse reflexo de Moro. Então, esse bebê, quando ele se assusta, ele acaba acordando. Né? Então, a gente procura evitar que ele leve esses sustinhos enquanto ele está dormindo. Por quê? Ele se assusta, acaba acordando, se estressa, começa a chorar, às vezes não consegue voltar para a sonequinha e fica aquele ciclo de sonecas curtas emendando aí uma na outra, né? Um no outro, né? Então, invista no charutinho ou no Swallow. Swallow, depois vocês procuram aí na internet. É um charutinho também que você faz no bebê, mas ele tem um velcro, né? Então, ele é próprio para isso, né? Ele deixa essa parte de baixo do bebê, das perninhas soltas, né? Essa parte de baixo fica solta e prende mais só a mãozinha aqui nele. Ou você pode prender com a mãozinha para baixo ou a mãozinha assim mais no peito. E aí ajuda ou o suoro ou o charutinho. Lembrando que o charutinho só deve ser usado nos bebês até 3 meses de vida. Por quê? Porque a partir de 3 meses, alguns bebês já desenvolvem a habilidade de virar. Então, se o bebê está virado para cima com o charutinho, às vezes ele consegue fazer um movimento com o quadril e ele vira de bruço. Porém, com essa idade, alguns bebês não conseguem desvirar. Ele começa a habilidade de virar de bruço. Então, imagina só um bebê que tá com o charutinho, com as mãozinhas presas. Ele consegue por algum momento ali, por algum motivo, ele consegue virar de bruço e não retorna, né, a sua posição original. Então, pode causar algum acidente, risco sim de sufocamento. Então, não é aconselhado o bebê usar charutinho depois dos 3 meses, tá? Existem algumas técnicas que a gente utiliza para ir retirando gradativamente esse charutinho do bebê. Por quê? Porque, afinal de contas, ele nasceu e você já implementou o charutinho, né, nele.
E aí você vai tirar, você não pode tirar bruscamente, fez 3 meses, pá, tira. Você já vai trabalhando um período um pouquinho antes, tirando gradativamente. A gente tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Então, invista no charutinho com bebês até 3 meses. A partir de 3 meses você tira o charutinho, deixa esse neném com as mãos livres, porque a maioria dos bebês a partir de 3 meses, eles já não tem mais o reflexo de Moro. Então, ele não tem mais aqueles sustinhos, não tem mais por que usar, né? O bebê ele já tá bem mais flexível, ele não consegue mais ficar tão apertadinho. E a partir de 3 meses, tem bebês que já se sentem incomodados usar com aquele charutinho ou com suoro. Então, até 3 meses, invista no charutinho, que vai ajudar muito, tenho certeza, nas sonecas do seu bebê. Tá? Então, outro ponto, use o ruído branco, invista aí no ruído branco para o seu bebê. Por quê? O ruído branco, ele ajuda a desencadear uma resposta calmante para o cérebro do bebê. E isso vai ajudar o seu bebê a tirar uma sonequinha por um período maior, né? Uma duração maior dessa sonequinha. Então, essa resposta calmante que é desencadeada no cérebro do bebê, por quê? Quando esse bebê nasce, ele era acostumado, né, quando estava no útero da mamãe, com o barulho próprio daquele útero. Quando ele vem para o mundo exterior, né, daquele útero, existem vários outros barulhos diferentes. Como eu disse lá atrás, a gente tenta replicar sensações, barulhos que o bebê tinha quando estava no útero da mãe. Então, o ruído branco é um som que opera na mesma frequência. Então, aquele som, ele vai sintonizar no cérebro do bebê na mesma frequência. É um barulho contínuo, né? O ruído branco é esse barulho contínuo com a mesma frequência. Tem barulhinhos que às vezes as pessoas colocam, as musiquinhas, isso não é ruído branco. Por quê? Porque são frequências diferentes. O cérebro do bebê, ele fica em frequências diferentes. O bebê pode até começar a dormir com esses outros barulhinhos, que não é ruído branco. Porém, quando o bebê, ele começa o sono noturno com essas musiquinhas, o cérebro fica em frequências diferentes e esse bebê entra num sono hiperestimulado. Tá? Por isso que alguns bebês eles têm muitos despertares, porque iniciou o sono com muitos despertares, com um barulho com frequências diferentes, ele iniciou o sono hiperestimulado, então ele fica com sono agitado. Então invista num ruído branco, né? E esse bebê, ele tende a não perceber os barulhos externos. Qualquer barulhinho, principalmente barulhos de cozinha, de prato, de panela, de garfo, de talher, esses bebês eles tendem a acordar. E o barulho do ruído branco ajuda esse bebê a não perceber os barulhos externos daquele ambiente onde ele está dormindo. Então, invista num bom ruído branco para desencadear essa resposta aí calmante no cérebro do bebê. O ruído branco é uma associação? É uma associação. Porém, é uma associação que eu digo assim, que dá pra gente levar. Você vai para uma viagem, dá pra você levar o ruído branco, tem um aparelhinho que você pode comprar, ou você baixa aí no aplicativo, tem vários ruídos brancos. Tem gente que usa, gente, até você pega um sonzinho, esses sonzinhos mini system, e aí você tira da frequência, não sintoniza em frequência nenhuma, em nenhuma rádio, aí fica aquele barulho. Tem gente que coloca ali como ruído branco e super funciona. Então, você tem como improvisar, tem como levar para uma viagem, você vai sair para casa da tia, da avó, tem como você levar, um passeio no carrinho, tem como você levar. Então, o ruído branco é uma associação? Mas é uma associação que dá para você, não depende 100% de você ficar ali, acordando durante a noite. Você liga o ruído, deixa e o bebê segue aí o caminho dele. Então, essas dicas são dicas que vão ajudar a promover a mudança aí nas sonecas do seu bebê. Você pode sim entrar no quarto do seu bebê antes dele acordar. Perceba ali uma semana o que está acontecendo. Meu bebê acorda sempre com 40 minutos.
ou 45 minutos, é o padrão dele. Tenta entrar ali nesse quartinho 5 minutinhos antes do padrão dele acordar e perceba o que está acontecendo. O que esse bebê faz quando ele está acordando, o que é? Ele se assusta, ele vira, o que acontece? Então você pode ali tentar ajudar esse bebê ativamente a emendar um ciclo de sono no outro, seja dando batidinhas no bumbum, deixa o ruído branco ligado ali ao fundo, tenta colocar esse bebê de novo para ele dormir, dando batidinhas no bumbum, fazendo tenta prolongar essa soneca, porque isso vai ensinar o seu bebê que ele pode emendar um ciclo no outro, que ele tem segurança para emendar um ciclo de sono no outro e vai ensiná-lo a dormir mais, prolongar essa soneca. Até isso a gente precisa ensinar para os nossos bebês. Então, às vezes o bebê tem aquele padrão de ficar acordando ali, e quando você vai fazendo isso, investindo nessas mudanças que eu falei, esse bebê ele vai aprendendo que ele pode sim, que é seguro ele emendar um ciclo de sono no outro. Lembre-se, eu sempre digo, todos os bebês, eles precisam de segurança, eles precisam ter firmeza, segurança no que você está fazendo. Então, se você todos os dias muda o seu comportamento, esse bebê não vai ter nunca segurança no que você está fazendo. Mas se todo dia você bater naquela tecla e pacientemente você esperar por resultados positivos, com certeza as coisas vão melhorar. Ficam aí essas dicas de ouro para você tentar melhorar e prolongar as sonecas do seu bebê. Se você conseguir, me manda uma mensagem lá no direct que eu vou amar saber. Obrigada pela confiança, fiquem com Deus e até a próxima.